Terminou a 24ª rodada e estamos estabilizados dentro do G4, que é o nosso primeiro objetivo. Vencemos em uma rodada em que os dois primeiros colocados também conseguiram êxito. E isso importa demais, já que estamos ainda ali esperando um tropeço de Coritiba e Goiás para a gente pegá-los. Porém, quando a gente olha para baixo, a distância aumentou demais para as equipes que estão fora da zona de classificação para a Série A. E também conseguimos aumentar a nossa diferença para o CRB, o quarto colocado na competição. Mais uma análise da nossa rodada, da 24ª, e a projeção para a próxima, a 25ª. Será que dá para emendar a sexta vitória seguida? Já deixou seu like? Então deixe seu like. Vejam os vídeos de ontem no canal. Fiz ali a análise da coletiva, tem a live pós-jogo, tem muitos conteúdos para vocês aqui no nosso canal. Hoje não serão 3 vídeos, serão 4. Amanhã, segunda, também 4 vídeos. E já anuncio para vocês, às 21 horas de segunda-feira, um bate-papo com Caio Alexandre, ex-volante do Botafogo, que está atuando na Liga Americana. Segunda nós teremos giro de notícias, almoço com TF, noite alvinegra por volta das 18 horas e para encerrar o nosso dia, a nossa live com o Caio Alexandre. Vocês já estão acostumados, TF pequeno, tabela e também os jogos da rodada mais amplos aqui para vocês poderem acompanhar de uma maneira muito melhor. Tivemos os jogos da 24ª rodada. Cruzeiro 1, Operário 1, CRB 1, Vasco da Gama 1, esse foi um ótimo resultado. Esse do Cruzeiro também, já que deixa a Celeste ali bem lá para baixo e não vai incomodar a gente, espero que não incomode a gente nesta briga pelo acesso. Outro grande resultado, vitória de 2-1 do Remo, de Felipe Tigrão, em cima do Avaí. Brusque e vitória da Bahia, esse jogo aqui 0-0 não tem tanta importância. Coritiba 1, Vila Nova 0, resultado esperado. Quem assistiu o nosso último análise também viu que essa partida era meio que favas contadas, se é que a gente pode falar isso, para a equipe lá Coxa Branca. O Confiança, esse foi um ótimo resultado e surpreendente. Confiança 2, Sampaio Correia 0. O time do Maranhão está ali cada dia mais ficando para baixo e teremos um confronto direto com eles no próximo domingo no estádio Newton Santos, a primeira partida com a presença da nossa torcida. Ponte Preta 0, Guarani 0, outro resultado maravilhoso, este empate no Clássico de Campinas. Londrina 0, CSA 2. O CSA é uma equipe que está ali no meio de tabela e será o nosso próximo rival. Vem com moral após essa vitória. A nossa exuberante vitória em cima do Chamusca, o mecânico Chamusca, 3-1 Botafogo. Ontem um jogo de virada, a primeira vitória de virada na Série B. E para encerrar a rodada, o Goiás venceu em casa a equipe do Brasil de Pelotas por 2-1. A classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Coritiba com 48 pontos, Goiás com 45 e a gente com 44. Com a vitória de ontem, nós temos também o melhor ataque da competição, com 37 gols marcados. O segundo melhor ataque é do Guarani, com 34, e o terceiro do Coritiba, com 33. O CRB empatou com o Vasco, está com 41 pontos e fecha a zona de classificação. Agora a gente começa a olhar aquela situação que foi a mais benéfica dentro da rodada. O Guarani tem 38 pontos, está a 6 pontos do Botafogo, mas não apenas a 6 pontos. Tem duas situações. Primeiro, se eles empatarem com a gente em número de pontos, precisarão de outra rodada, porque eles estão a 3 vitórias atrás. Empatarão em número de pontos, porém não tem como passar em relação a número de vitórias. Isso é muito importante. Avaí com 37, abrimos 7 pontos para a equipe de Santa Catarina, Sampaio Correia 35, Náutico com 35, Operário com 34, Vasco com 33, Remo com 33 e o CSA com 32, que será o nosso próximo adversário, e o Cruzeiro com 30. Coloco até aqui as equipes que brigam pelo acesso. Apesar da gente hoje já ter 14 pontos à frente do Cruzeiro, acho que eles começam a olhar ali, secar a equipe do CRB. Acho que tanto o Cruzeiro quanto o Vasco, as equipes que estão ali abaixo de 35 pontos, o Botafogo, por exemplo, abriu 11 pontos de diferença para o Vasco, uma diferença muito grande em cima do Cruz Maltino. E isso, nessa altura da competição, é importantíssimo. Nós temos, por exemplo, 11 pontos a mais do que o Vasco e 4 vitórias a mais. Do que o Cruzeiro, a diferença, além da pontuação, são 14 pontos
E nós temos o dobro de vitórias e mais uma, né? O Cruzeiro tem 6 vitórias, nós temos 13. 25ª rodada terá início hoje com Vasco da Gama e Cruzeiro às 16 horas em São Januário. Jogo de suma importância para as duas equipes. Se acontecer um empate, acho que os dois vão morrer abraçados. Quem vencer ainda briga pelo G4. Se rolar um empate, acho que acabou. Só se o CRB ele tropeçar demais, aí vai começar a dar esperanças para essa equipe. Na terça-feira, outro jogo importante. Guarani joga em casa contra o Remo. O Bugre é um time que sempre joga bem lá no Brinco de Ouro da Princesa e o Remo é um time irregular, é capaz de muitas coisas. Se a gente pegar o retrospecto recente, o Remo, das últimas 5 partidas, tem 2 vitórias e vem de 2 vitórias consecutivas, 2 derrotas, uma pra gente e um empate. A equipe do Guarani, dos últimos 5 jogos, 1 derrota, 2 vitórias e 2 empates. O desempenho dessas equipes nas últimas rodadas é bem parecido, é bem similar. É um jogo que pode acontecer qualquer coisa. Se houver um empate ou uma vitória do Remo, é a melhor solução para nós. Brasil de Pelotas e CRB, jogo lá em Pelotas. Talvez seja o único local que a equipe gaúcha consiga fazer bons jogos. E essa é a esperança. De repente, em casa, consiga segurar o CRB. E essa equipe não consiga se aproximar do Botafogo. Só para vocês terem uma ideia, mesmo o CRB vencendo o próximo jogo e o Botafogo não conseguindo êxito em cima do CSA, eles não passarão a gente na próxima rodada. A gente conseguiu ali um nastro bem bacana. E essa rodada tem algumas coisas interessantes em relação a isso. Os 4 primeiros colocados jogarão fora de casa, vocês vão observar nesta rodada. Avaí e Goiás, jogo importantíssimo para as duas equipes. O Avaí que busca uma reaproximação do G4 e o Goiás que está na nossa frente. Se o Avaí perder, acho que já deu adeus a uma briga pelo acesso. Se rolar um empate, é ótimo, porque o Avaí estaciona, o Goiás também. Se o Avaí vencer, essa equipe volta a sonhar com a classificação, com o acesso. Se o Goiás vencer, mata o Avaí. É um jogo que os 3 resultados eu não considero como ruins para o Botafogo. Sampaio Corrêa e Brusque. O Brusque não faz gols há muitos jogos. A equipe de Santa Catarina há muito tempo não vence. E o Sampaio Corrêa, que será o nosso adversário no domingo, tem ali a situação de olhar esta tabela e olhar esta rodada pensando, opa, é a nossa chance de chegar ali na briga pelo acesso. Mas eu acredito que o Sampaio Corrêa não tenha dificuldades jogando em casa contra o Brusque. Vila Nova e Confiança, é um jogo que vai ser ali na parte de baixo da tabela, não tem tanta influência pra gente. Náutico e Londrina, esse jogo é de vida ou morte para o Náutico, mas eu acredito que eles consigam vencer o fraco time do Londrina, um time muito limitado, que está ali dentro do Z4. Esporte Clube Vitória e Coritiba. Jogo de vida ou morte para o Vitória, que está dentro do Z4. Se perder, vai ficar ali afundado na zona de rebaixamento. Pode ser aquela partida em que o Coritiba tropece. Operário e Ponte Preta. O Operário está na mesma situação de Vasco e Cruzeiro, está bem longe da gente. E o último jogo da rodada será o nosso. Botafogo e CSA, quinta-feira, às 19 horas, lá no Rei Pelé. O CSA, das últimas 5 partidas, tem 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória, mas é um jogo fora de casa, que se o Botafogo entrar com foco, dá para conseguir trazer 3 pontos para a cidade maravilhosa. A rodada 24 foi mágica, e a 25 pode ser aquela que já começa a colocar o Botafogo cada vez mais próximo ao acesso. Precisamos fazer a nossa parte, que é vencer o CSA. Dá para engatar a 6ª marcha. Dá. O adversário é chato, é fora de casa, tem algumas boas peças. Porém, o Botafogo tem que fazer a sua parte. Fazendo, a gente vai continuar dentro do G4, dependendo das combinações, podemos até assumir a 2ª posição. Porque, como eu disse anteriormente, os 4 primeiros colocados jogam fora dos seus territórios. E aí, estão confiantes? Dá pra gente abrir mais das equipes que estão fora da zona de classificação? Dá pra gente terminar a próxima rodada na 2ª posição? Tô confiante. Comentem aqui. É isso, mais um giro de notícias / análise da tabela. Mais tarde estarei de volta com outro conteúdo aqui no canal. Falei? Hoje serão 4, hein? Tem um vídeo que vai acontecer no meio da manhã de hoje. Teremos ali no começo da tarde o almoço com TF e à noite o Noite Alvinegra. Cheio de conteúdos aqui pra vocês, porque vocês merecem. Nós amamos a Estrela Solitária e eu tenho que entregar o melhor conteúdo pra vocês. Um beijo, tchau, tchau e fui. Valeu, galera. Tamo junto sempre. Sempre!